Lei número 2578, de 20 de abril de 2012. Capítulo 3. Da hierarquia e da disciplina. Artigo 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia militar consiste na ordenação da autoridade em níveis diferenciados dentro da estrutura da corporação. Parágrafo 2º. A ordenação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo se faz por postos ou graduações, e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Parágrafo 3º. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 4º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a corporação e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e cada um de seus integrantes. Parágrafo 5º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre militares da ativa, da reserva remunerada, reformados e de outras organizações militares. Parágrafo 6º. O regulamento disciplinar é baixado através do ato do chefe do Poder Executivo com a observância das seguintes particularidades. Inciso 1. A pena disciplinar de prisão ou detenção não pode ser superior a 30 dias. Inciso 2. Nenhuma punição disciplinar pode ser aplicada sem o devido processo legal e sem observância da ampla defesa e do contraditório. Inciso 3. Ao militar estadual é assegurado o direito de recorrer das punições disciplinares utilizando os recursos previstos nesta lei. Inciso 4. As penas disciplinares somente serão aplicadas visando a manutenção da harmonia militar e ao exemplo que possa ser transmitido a todos os integrantes da corporação. Inciso 5. A pena de demissão é aplicada ao militar não estável após sindicância e ao estável após submissão a conselho de justificação ou de disciplina. Inciso 6. As punições disciplinares a que estão sujeitos os militares são as seguintes, em ordem de gravidade crescente. A linha A, advertência. A linha B, repreensão. A linha C, detenção. A linha D, prisão. A linha E, reforma disciplinar. A linha F, demissão. Artigo 14. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 15. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica dos militares estaduais compreendem, inciso 1, o círculo de oficiais superiores, a linha A, coronel, a linha B, tenente-coronel, a linha C, major. Inciso 2, o círculo de oficial intermediário, capitão. Inciso 3, o círculo de oficiais subalternos, a linha A, primeiro-tenente, a linha B, segundo-tenente. Inciso 4, círculo de praças especiais, a linha A, aspirante a oficial, a linha B, aluno do curso de formação de oficiais, abrangendo 1, cadete 3, 2, cadete 2, 3, cadete 1. Inciso 5, o círculo de subtenentes e sargento. A linha A, subtenente.
A linha B, primeiro sargento. A linha C, segundo sargento. A linha D, terceiro sargento. Inciso 6. O círculo de cabos e soldados. A linha A, cabo. A linha B, soldado. A linha C, aluno soldado. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante-geral da corporação. Parágrafo 3º. O grau hierárquico inicial e final dos diversos quadros da corporação, bem como suas qualificações, são fixados em cada caso na Lei de Organização Básica da Corporação. Parágrafo 4º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deve mencionar a sua respectiva situação. Parágrafo 5º. O aluno matriculado no curso de formação ou de habilitação de, inciso 1, oficiais frequenta o círculo de oficiais subalternos. Inciso 2, sargentos frequenta o círculo de subtenentes e sargentos. Inciso 3, soldado frequenta o círculo de cabos e soldados. Parágrafo 6º. O quadro de organização e distribuição do efetivo QOD da corporação é estabelecido por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 16. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva inclusão, promoção, nomeação, declaração ou reinclusão, salvo quando taxativamente for fixada outra data ou critério estabelecido em lei. Parágrafo 1º. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 2º. No caso de ser igual à antiguidade referida no caput deste artigo, a antiguidade é estabelecida, inciso 1, entre os militares do mesmo quadro, mediante classificação final e geral do respectivo curso de formação ou habilitação. Inciso 2. Nos demais casos, com base nos postos ou nas graduações anteriores. No desempate da antiguidade, recorre-se sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data da inclusão e a data de nascimento para definir a precedência e, neste último caso, os mais velhos serão considerados mais antigos. Inciso 3. Entre os alunos dos cursos da formação ou habilitação de oficiais e de formação ou habilitação de soldados, de acordo com a ordem classificatória do respectivo concurso, válida para o primeiro ano do curso e nos demais anos, conforme classificação prevista no regulamento do órgão de formação. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, inciso 1, os militares da ativa têm precedência sobre os inativos. Inciso 2. A precedência entre os militares da ativa e os da reserva que estiverem convocados é definido pelo tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação. Artigo 17. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Inciso 1. Os aspirantes a oficial PM são hierarquicamente superiores às demais praças. Inciso 2. O aluno do curso de formação de oficiais é hierarquicamente superior ao subtenente. Inciso 3. O aluno do curso de habilitação de oficiais tem precedência hierárquica sobre o subtenente, restrita ao período do curso. Inciso 4. O praça do curso de formação ou habilitação de cabos e de sargentos tem precedência hierárquica sobre seus pares, restrita ao período de curso. Artigo 18.
A corporação mantém um assento individual no qual são registrados todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva. Artigo 19. Os alunos oficiais são declarados aspirante a oficial pelo comandante-geral da corporação. Parágrafo único. O aspirantado é o estágio probatório do oficial. Seção única do comando e da subordinação. Artigo 20. A subordinação não afeta a dignidade do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da corporação. Artigo 21. O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações militares. Artigo 22. Os subtenentes e os sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no treinamento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, podendo também ser empregados na execução de atividade fim da corporação. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes, inciso 1, assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras de serviço e das normas operativas pelas praças que lhe estiverem diretamente subordinadas. Inciso 2. A manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 23. Os cabos e soldados desempenham essencialmente atividades de execução. Artigo 24. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Artigo 25. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, atendidos o artigo 38 do Código Penal Militar.